Opa, tranquilo? Como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui para trazer a platina de um clássico do PS2, baseado nos melhores desenhos já feitos na história da humanidade. Ben 10 Protector of Earth. Ben 10. O jogo começa com o Ben acordando e percebendo que perdeu quase todos os seus aliens, com exceção de dois, são eles o Chama e também o Quatro Braços. Inclusive, se ele tem 4 olhos e 4 braços, será que ele também tem 4 bolas? Durante a fase, encontramos várias dessas cartinhas amarelas. Elas são cartas Summô, os coletáveis desse jogo. Em cada fase temos 3 deles escondidos e, quando coletamos os 3 de uma fase, ganhamos um troféu. Seguindo na história, nós encontramos esse robô gigante que me dava muito medo quando eu era criança. E nós temos nossa primeira boss fight, que é bem simples. Nos defender dos ataques e acertar a mão dele até que ele perca uma certa quantidade de vida e comece um Quick Time Event. Sem muitas dificuldades, derrotamos ele. E assim conseguimos nosso primeiro troféu. Outra coisa importante de se dizer é que ao final de cada fase conseguimos uma nota de A a D. Essa nota depende de quanto tempo demoramos para concluir a fase. E teremos um troféu para cada fase em que tirarmos nota A. Além disso, desbloqueamos um novo alien, o XLR8 ou Accelerate. Partindo para a próxima fase, o Ben vai atrás de um cara chamado Enoch, o líder de um grupo chamado Cavaleiros Eternos. Isso por achar que ele tem algo a ver com o sumiço dos aliens. Essa fase é bem simples. Nós temos que passar por vários puzzles e matar vários inimigos no caminho. Também temos alguns puzzles do XLR8 em que a gente tem que usar a velocidade dele para passar por uns pistões em um certo tempo, o que é bem chato, porque a velocidade dele é muito difícil de se controlar. Também descobrimos que Enoch está na área 51. Sim, a fucking área 51. Lugar esse que o nosso Vomax conhece muito bem. Então a gente enfrenta alguns novos inimigos e fazemos um puzzle mó da hora onde você tem que usar o chama para absorver o fogo e apagar o incêndio. No final enfrentamos Enoch numa batalha mano a mano, que é bem fácil na verdade. Derrotando ele, ele entra num robô gigante e foge dali. A próxima fase é uma boss fight contra o robô do Enoch, onde nós temos que dar um certo dano nele e depois usar alguns fios elétricos para dar um choque nele, abrindo espaço para um Quick Time Event. E então liberamos o alien mais forte desse jogo em questão de combos, o Bala de Canhão. A próxima fase é algo bem característico dos jogos hack and slash da época do Play 2. Uma arena de batalha onde temos que ficar batendo em vários inimigos até acabar com todos eles. Passamos para a próxima fase que fica na cidade de São Francisco. E aqui vemos como o Bola de Canhão é quebrado. Ben e seu grupo seguem na Lata Velha até que encontram os cristais do Alien Diamante no chão, que a Gwen supõe ser do Kevin 11, que tem os mesmos poderes dos aliens do Ben. Então vamos para a fase que é uma das melhores fases do jogo, com a gente tendo que passar por essa montanha.
No final, encontramos com o Kevin e batalhamos contra ele. E eu adoro como o moveset dele ele usa poderes de todos os aliens do Ben. Mas isso não é o bastante para nos vencer. Nós descobrimos que tem um fungo alienígena que está infectando o mundo. No caso, só os Estados Unidos, mas o jogo fala como se fosse o mundo todo. E toda essa fase é ambientada nessa temática de plantas, fungos, vinhas e tudo mais. É bem legal. A próxima fase é a Boss Battle contra esse fungo gigante, que é uma referência ao fungo do episódio em que o Ben se transforma no cipó selvagem pela primeira vez. A luta é bem legal, com a gente tendo que dar um dano nele para aparecer essas rampas no mapa e a gente sobe com bola de canhão e atinge ele, assim o derrotando. Também liberamos o último alien desbloqueável do jogo, que é justamente um dos meus favoritos, o cipó selvagem. A próxima fase é outra arena de batalha. Eu a venço tranquilamente, conseguindo não só o troféu por completá-lo, mas também o por tirar ranquear. Na próxima, temos que enfrentar a múmia e o lobisomem como novos inimigos. O que me leva a perguntar, se os caras fizeram a merda do modelo dos bichos, por que não colocar eles como aliens jogáveis? Esse é o maior problema desse jogo. Que bom que tem um mosquito para resolver isso. No final do nível, lutamos contra o Mago Rex, que é um dos melhores vilões do Ben 10 clássico. Pena que no jogo ele é bucha e é derrotado facilmente. A próxima fase passa na base dos encanadores, que no universo de Ben 10 são basicamente agentes intergalácticos muito da hora. A fase é bem legal, tendo várias salas com lasers que a gente tem que passar sem ser atingido, e também tem a introdução de uns inimigos mais fortes do jogo, o Frankenstein. Então a gente passa por mais uma fase cheia de puzzles em Chicago, e no final dela aparece simplesmente ele. Eu tinha tanto medo dele quando criança que quando aparecia o episódio dele eu simplesmente desligava a TV. E a fase seguinte é justamente a luta contra ele. E essa pra mim é a melhor boss fight do jogo todo, principalmente pela forma na qual os poderes dos Scare são tratados. Com ele possuindo outros monstros e a gente tendo que usar a luz pra ferir ele igual no desenho mesmo. Depois de o derrotar, nós desbloqueamos o Fantasmático como personagem jogável. Mentira, essa parte é mentira. Infelizmente. Depois vem uma arena de batalha no Monte Rushmore e vencemos facilmente utilizando essas bombinhas do cipó selvagem que dão muito dano. E então a gente vai para uma fase muito louca que começa numa fazendinha e termina com a gente num bunker militar com a Gwen sendo sequestrada. Então a gente sai freneticamente à procura da Gwen e vamos parar num pântano onde a gente tem que usar as vinhas do cipó selvagem para se locomover no maior estilo Tarzan. Aqui conseguimos pela primeira vez o troféu por pegar todas as cartas de sumô de uma fase. No final dela enfrentamos Clancy, que se você não se lembra, é o vilão que apareceu no episódio em que o Ben pega um resfriado e isso altera seus aliens, fazendo com que tenha literalmente um chama de gelo. Ele é facilmente derrotado pelo combo do Bola de Canhão e descobrimos que não foi ele quem sequestrou a Gwen, e sim o Doutor Animal. A próxima fase é bem legal, com a gente enfrentando vários novos inimigos, incluindo esse urso feito de diamante, e também passando por um navio.
A próxima fase é a luta contra o Doutor Animal. Ele tá usando uma roupa de gorila igual a que ele usou no episódio do Ben 10.000. A luta consiste em ele ficar pulando entre alguns pilares e a gente tendo que acertar um choque nele para derrubá-lo. E quando ele cai no chão, a gente espanca ele. Assim, a Gwen é salva e a gente parte pro ato final da história. Como é de praxe, depois de uma grande luta contra um boss, sempre vem uma arena de batalha. E essa eu penei um pouco para passar, mas depois de umas boas tentativas foi, conseguindo não só o troféu por vencer a fase, mas também um por upar o bola de canhão pro nível máximo. A próxima fase se passa em Washington e tem uma parte em que você tem que enfrentar dois desses bichos que parecem vulcanos de uma vez só. Eu sofri para passar dali. Chegamos na penúltima fase que se passa literalmente na NASA, com Ben e seu grupo indo pegar um foguete para aderir à Lata Velha e então ir atrás de Vilgax. No final da fase, enfrentamos o 6-6, que é esse bicho aí. A luta normalmente seria difícil porque ele fica voando pela arena, mas como bola de canhão tem um ataque que pode derrubar ele no chão de novo, fica bem fácil de passar. E nessa fase conseguimos 3 troféus. Um por upar o chama pro nível máximo, outro por vencer a fase e o último por pegar todas as cartas sumô da fase. Então a Lata Velha parte para a nave de Vilgax, e ele estava nos esperando para o embate final. A luta começa com a gente espancando ele até que ele vá a uma câmara se recuperar. E isso abre espaço para a gente apertar alguns botões e dar um puta choque nele. Então derrubamos Vilgax com 4 braços e ele parece que fica sob o efeito de entorpecentes. Depois caímos em cima dele com bola de canhão e temos essa última disputa de poderes com o chama. Então o chão fica eletrocutado e nós temos que nos manter em movimento pelas vinhas com cipó selvagem enquanto tentamos acertar alguns ataques nele. Depois de alguns, Vilgax cai e o resto eu vou deixar com vocês. Wicked awesome! Então o Ben recupera o resto dos cristais do Omnitrix que faltavam e depois foge, enquanto a nave do Vilgax é sugada pro nulificador junto do próprio. Depois temos uma cena pós-créditos do Vilgax no nulificador dizendo que irá voltar. Será que isso foi uma referência a Ben 10 Alien Force Vilgax Attacks? Talvez eu traga a platina dele algum dia. O jogo acabou, mas ainda falta muita coisa para platina, então bora trabalhar. Após zerar o game, desbloqueamos um nível bônus que consiste em uma das arenas de batalha. Só que dessa vez, em vez de inimigos, são todos os bosses que a gente enfrentou ao longo do jogo, um seguido do outro. É bem legal. Depois desse nível bônus, eu decido ir atrás de tirar o rank A nas fases. Mas depois de 2 tentativas fracassadas, eu prefiro deixá-los para fazer depois e ir primeiro nos troféus de pegar as cartas sumô. A primeira que eu faço é mesa verde, e durante ela eu consigo um troféu por pau 4 braços pro nível máximo. E também o troféu por pegar todas as cartas sumô da fase. Então parto para Grand Canyon, onde alcanço o nível máximo com cipó selvagem.
e também com XLR8. Além do troféu de pegar todas as cartas Summô da fase. Faço o mesmo com Área 51, São Francisco, Lumber Mill, Crater Lake, Effigy Mounds, Chicago Lakefront, Base dos Encanadores, Histórico Battlefield, New Orleans e por último Washington DC. Bom, depois de todo esse farm, não tem mais pra onde correr. Eu vou ter que tirar ranquear em todas as fases. A primeira que eu vou atrás é Mount Rushmore, seguido por Riverboat, The Null Void, Mesa Verde, The Merciless, Ghost Theater, Meteor Crater, Overdone, olha o Hefner, Base dos Encanadores, Chicago Lakefront, Washington DC, Cape Canaveral, Historic Battlefield, Bayou, New Orleans, Seattle, Lumber Mill, São Francisco, Effigy Mound, Crater Lake e Área 51. Então eu parto para a última fase, que na verdade é a primeira do jogo, e eu não deixei essa por último para que ficasse bonito no vídeo. E sim porque eu já tinha tentado uma caralhada de vezes passar ela, e nunca conseguia fazer no tempo certo. É sério, teve uma vez que eu não consegui porque demorei 9 segundos a mais do que o necessário. Então eu decidi procurar na internet para ver se eu achava alguma estratégia para passar mais rápido. E eu descobri que dá para dar muito dano fácil no robô gigante do final da fase se eu ficar usando 4 braços para spamar atirar pedras nele. Então eu voltei lá aplicando essa estratégia e olha só, dessa vez foi. E por ter tirado nota A em todas as fases do jogo, eu desbloqueio todas as artes do menu de artes do jogo, ganhando assim mais um troféu. Whoa, check it out. Para os próximos 5 troféus eu vou ter que explicar. Lembra daquelas fases de arena de batalha que eu mencionei no começo do vídeo? Então, quando você zera o jogo, você desbloqueia meio que um nível secreto em cada uma delas, com muito mais inimigos e inimigos muito mais poderosos. E ao vencer cada um desses níveis secretos, você desbloqueia um troféu. A primeira foi um pouco difícil, mas deu pra passar de primeira. A segunda foi difícil por conta desses bichos de planta gigante, que tem vida pra caramba, mas deu pra passar. Já a terceira? Essa terceira. Eu perdi a conta de quantas vezes eu morri aqui. Sempre que chegava numa parte específica que se acumulava vários Frankenstein eu acabava morrendo. Mas depois de muita insistência, foi. A quarta eu precisei de umas boas tentativas também. Mas foi. Bom,
Chegamos ao final dessa jornada. Agora resta apenas um único troféu para platinarmos Ben 10 The Protector of Earth. E eu vou deixar isso com vocês. O que falar sobre essa obra de arte? Não é um jogo perfeito, tenho que admitir. Algumas fases são meio monótonas e tem o problema da falta de alguns aliens. Mas em geral, esse é um game muito bom que me divertiu do início ao fim, sendo para mim o segundo melhor jogo de Ben 10, perdendo apenas para Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo inteiro e caso tenha gostado, deixa o like, se inscreve e ativa o sino para não perder as próximas platinas. Falou e fui!